Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no podcast Metamorfose 40 mais e vamos receber a primeira convidada, uma pessoa muito especial, a Marta Bergles, e vai ser um papo muito gostoso. Oi, Marta, tudo bem? Olá, Carol. Olá a todos. Bom dia. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje com você. Eu que estou super feliz de estar Uhum. aqui com você e a gente poder bater um papinho sobre tantos assuntos interessantes. Então vamos lá, quem é a Marta? Bom, vamos dizer quem é a Marta, assim como eu apresento para o mundo, né? Então, a Marta, eu sou uma psicóloga, né, formada no Brasil em 2003. Sou psicóloga clínica, Uhum. sou do Rio de Janeiro, foi lá que eu estudei, me formei. Também fiz uma formação em psicoterapia, né, psicanalítica, e faço uma formação ou deformação, que a gente brinca, né, que o psicanalista não se forma, se deforma, há mais de 10 anos. Faço um percurso na psicanálise. Ai, Então, que interessante. agora, para completar, agora resolvi fazer também um mestrado em psicologia das relações interculturais, que achei muito interessante. Eu acho que tem a ver com tudo que eu venho estudando e vivendo esses anos todos. E é isso. Sou uma brasileira e uma mulher migrante. Eu fiquei sabendo que você é casada com um estrangeiro, é isso Sim, mesmo? sim, sim. Eu sou casada É. há 16 anos, né, com um esloveno, que é bem raro, né? Nossa! Tem toda uma história, assim, né? Eu trabalhei para Aham. uma multinacional no mercado de luxo durante 25 anos e eu viajava pelo mundo, né? Representando essa empresa. Então, numa dessas viagens, no Alasca, eu conheci o No... meu atual marido, né? Nós Uau! estávamos os dois ambos a trabalho, nos conhecemos. Eu fui para a Aham. Eslovênia conhecer a cultura, conhecer um pouco da família dele também. Que E ele foi para o legal. Brasil e nos casamos. Aí moramos no Brasil 2 anos e meio. Nossa, essa questão do casamento intercultural é bem interessante, né? Conta pra Sim. gente aqui, Marta, quando duas pessoas de culturas diferentes se casam, o que costuma ser mais desafiador, na sua opinião? Olha, os desafios são muitos, tá? O que a gente tem que entender sempre, eu acho que é assim, quando você está apaixonado, né? Claro, você está muito movido por aquele sentimento, né? Uhum. De amor, de atração. Então, a gente não consegue ver essas diferenças culturais, Tá. certo? Então, num primeiro momento, seria mais essa questão realmente da atração, né? E tudo parece bonito, até as diferenças, né? O outro é muito diferente de mim. E eu acho isso bem bacana. Sei lá, o outro adora tempo frio e eu não Uhum. gosto, mas eu acho Uhum. lindo, né? Até Entendi. que no futuro, talvez eu esteja exposta a situações em que, olha, vamos, não tá frio para mim, mas tá frio para mim. Eu sou uma pessoa do Rio de Janeiro, vou achar a casa fria. Ele vai dizer que a casa tá ótima porque para ele Para isso é ele, normal. Essa é. temperatura são pequenas coisas, né? Então são as diferenças culturais, E né, a de cada um. comunicação, como é que fica, Então, com essas diferenças culturais? Então, a comunicação é assim, eu acho que é a base, né? Eu acho que Uhum. realmente o que acontece é que num primeiro momento, como eu já disse, né? A gente não, a gente toma tudo como muito assim, novidade, bacana, não, olha, que legal que ele é diferente, né? E eu acho que num segundo momento a gente vai entender, a gente vai parar e vai olhar para essas diferenças, porque nós começamos a nos incomodar com essas diferenças, né? E é a partir daí que você pode tomar uma posição de o quê? De compreensão, de ok, deixa eu ver quem está à minha frente. Quem é essa pessoa que está à minha frente? Né? E a Uhum. partir daí você fala assim, não, mas o que, que é do outro, que é dele, que isso é uma coisa que as pessoas não dividem, o que, que é da personalidade e o que, que é da cultura. E o que que é da cultura? Interessante. Até a questão da forma de expressar as emoções deve ser diferente. Exatamente, né? E aí a gente não pode falar numa universalidade das emoções, Uhum. da expressão das emoções, porque, por exemplo, você vai
como é que um italiano se expressa, um brasileiro, um japonês, né? Então, cada um vai ter uma forma, e aquilo que eu disse, tem o que é da personalidade, né? Eu posso ser um italiano, assim, então é italiano, a pessoa super expansiva. Tá, mas e se eu for um italiano mais retraído, uma pessoa mais tímida, né? Certo. Então, assim, eu acho que o importante é você olhar verdadeiramente quem é essa pessoa que está à minha frente. Deixa eu olhar esse meu E marido sempre agora. considerar esse contexto cultural, né? O contexto cultural. Talvez ele não esteja sendo frio quando ele me dê uma resposta assim, né? Mas talvez seja da cultura dele. Ele não cresceu, não sei, dando presente no dia dos namorados. Não é comum nessa cultura, eles não valorizam isso, né? Então, ele está sendo frio ou ele está sendo expressando culturalmente quem ele é, né? Ele cresceu numa cultura que não valoriza isso, então, né? Provavelmente ele não vai agir assim. Agora me conta uma coisa que eu tenho curiosidade em saber. Na sua experiência profissional, né, atendendo estrangeiros ou mesmo casais interculturais, o que que você diria assim que mais aparece assim no consultório em termos de conflitos? Tem alguma situação assim que é mais frequente? Bom, isso vai depender muito, porque dessa combinação. O que eu estou falando? Eu estou falando de um brasileiro, de uma brasileira ou de um brasileiro com um europeu. E que europeu é esse, né? Ou eu estou falando, porque às vezes eu atendo também casais que os dois são estrangeiros, né? Sei lá, eu estou falando de uma Tá, que inglesa interessante. ou de uma americana com um francês. Então, isso é muito de cada cultura, tá? Só que de novo, eu vou voltar a essa coisa de olhar para quem está à sua frente e separar o que é do outro e o que é da cultura. E em todas as relações, a gente tem que entender que há sempre a questão do poder, né? O Isso poder é está sempre, interessante. né? Ele está ali, ele permeia todas as relações, né? Então, assim, Sim. quando você se coloca numa posição de assim de entendimento, eu vou olhar para quem está à minha frente, vou entender e não vou criar aqui uma disputa, né? Então, fica mais fácil a comunicação, né? Então, acho que tem sempre também, todas as relações são permeadas por essa questão que é uma disputa de poder mesmo. Sutil que seja, porque a gente não pensa assim, né? Mas como assim disputa de poder com o marido? Sim. Quem é que vai? Eu quero a cortina assim, não, eu quero que as crianças vão para aquela escola, né? É, Então, isso sempre é uma poder. disputa de poder, né? Então, é importante que você olhe e veja quem está à sua frente, para você poder entender de forma mais clara o que é da cultura. É uma disputa de poder? Ele está querendo me subjugar ou ele está sendo apenas a pessoa que ele é culturalmente, que acredita que essa educação nessa escola seja melhor? Tem que ter esse passo atrás para que o casamento dure, né? Porque eu acho que assim, tem o primeiro momento que é de atração, que é muito bacana e tudo parece lindo, como na imigração, nos primeiros anos. É. E depois cada um vai se revelando mais nas suas pequenas diferenças, né? E é esse momento que é o momento de construção, né? De reavaliação e construção de um casamento mesmo. Isso mesmo. E escuta, e a gente sabe que migrar não é só mudar de país. Existe aí um trabalho psíquico profundo e nós duas somos imigrantes, sabemos bem como é, né? Sim, Não sim. só por sermos imigrantes, mas também trabalhamos com esse público. Na sua opinião, assim, na sua experiência, o que foi mais difícil para você, sob o ponto de vista emocional? Você consegue, assim, falar para gente um pouquinho? Olha, eu acho que os desafios são muito grandes, né? Eu acho que vai depender também aí de onde você vai se inserir, que cultura é essa, né? Porque a gente sabe que nós temos culturas que são um pouco mais próximas, né, da nossa, por exemplo, Portugal. Então, se você migra, né, do Brasil para Portugal, o que acontece? Talvez o impacto no começo não seja tão grande. Por quê? Porque você vai encontrar outros brasileiros, você vai Verdade. encontrar comida brasileira, É, profissionais brasileiros, né? Então, esse primeiro contato, ele é facilitado, né? Porque a gente certo. diz assim, tem várias fases, né? Que é a fase do contato, do conflito, tem a crise e tem a Isso. adaptação, né? Então, são Isso. as fases que a gente passa, né? Esse primeiro contato se dá mais ou menos
durante 2 anos, né? E esse momento que você chega e tá em lua de mel, porque tudo é lindo, né? Tudo é lindo. Verdade. Então, assim, nossa, o supermercado é maravilhoso. Gente, tem tanta coisa aqui. Exato. Nossa, sei O lá. céu aqui é O diferente. céu é diferente, o transporte funciona, tudo funciona. Então, é maravilhoso, né? E aí, mas com o tempo, você vai saber que em todos os países você vai encontrar conflitos. Não é tão fácil, talvez, tirar sua residência. A escola não é aquela escola que você estava acostumado no Brasil, né? O sistema educacional é diferente, né? E aí a gente começa a crise, que é que quando você se pergunta, será mesmo que eu tomei a decisão certa de estar aqui, né? E se você passa pela crise, né, aí vem a adaptação. Ela acontece ou não. Ou ela acontece, ou normalmente nós temos um quadro de depressão, né? Nossa. Porque às vezes é possível voltar, mas às vezes não. E eu sempre falo, voltar para onde, né? Porque também tem isso que às vezes a pessoa volta e já não se encontra mais lá naquele lugar, aquele lugar não tem mais a ver com a vida dela, porque ela passou muitos anos fora, né? Eu posso falar porque, por exemplo, eu tô já, deixa eu ver, há uns 20... não, 20 não. Eu tô mais ou menos uns 15, 16 anos, né? Fora do Brasil? Porque isso foram 9 anos, uns 14 anos fora do Brasil. Então, assim, quando eu volto pro Brasil, eu amo, né? Rio de Janeiro é minha cidade. Sim. Mas, assim, não é mais a mesma coisa, porque se passaram muitos anos, então, né? Então, a questão, né, assim, você me perguntou qual é a questão mais difícil? Emocionalmente. Emocionalmente é essa sensação que você de pertença que você perde. Então, ela vai ser maior ou menor de acordo com o local, né, que você está. Então, pensa, eu fui para a Eslovênia, que é um país na região da Europa Central, ali pro lado dos Balcãs, né? E que é um lugar muito diferente. É um idioma completamente diferente. Outra cultura. Uma cultura, tudo. O choque vai ser muito maior, claro, do que alguém que vem para Portugal, talvez a Espanha, que é um pouquinho mais próximo, né? E gente. Sabe uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, porque, como a gente disse, né, a imigração é um desafio constante, né, uma experiência muito rica, mas também muito desafiadora. Tem alguma coisa, assim, que você percebe que as pessoas não costumam falar sobre esse processo de migrar? Alguma coisa que ou fica na ordem do segredo, ou que as pessoas se recusam a falar? Você percebe isso, assim, seja nas pessoas que você conhece, ou mesmo na clínica? Tem alguma coisa, assim? Quando você vai migrar, né? Você pergunta se alguém se diz... Não, quando ela migrou, e não mas ela não quer contar seja para a família, para os amigos, ou para as outras pessoas do meio dela. Tem alguma coisa esse processo, assim? como está sendo, né? Eu acho que sim, sempre tem, né? Por quê? Porque a gente tem uma expectativa muito grande, né? Se faz uma mudança, né? Enorme, né? Você carrega tua vida, né? Família, às vezes, quando você vem com família, você deixa emprego, amigos, tudo. É muito difícil você depois chegar num país e as coisas não estarem correndo como você acreditava que deveriam, né? E você dividir isso. Então, isso é um problema grande, né? Por quê? Porque isso é um dos fatores que leva a pessoa também à depressão, né? Porque você vai entrando num quadro de isolamento também. Sim. Né? Porque você está sentindo, você não pede ajuda, porque esse momento é importante, você pedir ajuda. Olha, eu vim, tá? Mas eu não sei, não estou sentindo que tá bem, sei lá, meu filho não está se adaptando, ou meu marido não está gostando, assim, eu mesma não estou conseguindo. Então, é importante dividir isso com a sua terapeuta, com a sua mãe, com os seus familiares, né? Porque você precisa também desse apoio, né? Para entender que, assim, você sempre vai poder mudar, né? Em quase todas quase todas as ocasiões é possível a gente fazer uma mudança de rota, né? Acreditar em você. E eu acho que quando você divide, você também recebe apoio e possibilidades, ideias. Olha, alguém que está em outro país, olha, não está sendo fácil aí, mas você já pensou que talvez, né? Se você mudar, não sei, para um país tal, já que você já está na Europa, né?
E o que isso isso fala, essa questão, de algumas fases também que tem que dessa adaptação cultural no país novo, né? Que a gente fala que tem a marginalização, que é a pessoa que chega e assim, ela não quer saber da cultura dela, mas também não quer saber da cultura. Ela tá à parte, né? Às margens, né? Sim, Tem a coisa, tem tem a pessoa que vem, o migrante que fala que tem essa coisa da separação cultural, que chega e aí de repente começa, não, tudo é bom só no meu país. uma recusa, né, da Não, isso aqui é cultura ruim, a comida é local. ruim, o clima é ruim. Começa a recusar, né, tudo. Tem a interação cultural, que é interessante, porque aí você une, né, o que é As bom lá. culturas. E o Não, que é olha, bom aqui? lá o sistema de saúde é maravilhoso, aqui não é tão bom, mas aqui as escolas são ótimas, né? E tem a assimilação, que não seria legal, que é aquele imigrante também que nega a cultura. Que nega. Isso acontece bastante. Não, assim, nada presta no meu país, é péssimo, né? Mas aqui tudo é maravilhoso, porque não te permite ver a tua história, né? Com certeza. Nega a própria origem e da Exatamente. identidade. Isso é uma coisa que eu percebi também aqui em Portugal. Alguns brasileiros que queriam se camuflar e se identificavam já como europeus. E eu achei assim de uma pobreza tão grande, porque eu acho que assumir a nossa brasilidade é tão bonito, né? Porque o Brasil tem uma cultura muito rica. Então, claro, você nunca mais vai ser o mesmo brasileiro Sim. depois de uma imigração. Mas você recusar a sua origem, a sua identidade primeira, né? Eu acho um prejuízo muito grande. Você não... Eu acho que o que acontece? Nós somos raízes em movimento, né? Sim. Então, se você não sabe de onde vem, é difícil você criar uma meta e saber para onde eu vou, né? Então, assim, também conhecer a sua própria história, entender quem você é libertador, tá? E te dá potência, porque eu Claro. entendendo quem eu sou, te dá uma olhada, né? Você vai, de repente, estar aqui nesse país novo, você vai... não vai ter o seu mesmo trabalho, as pessoas e tal. Mas, assim, tem algo que eu trouxe comigo que sou eu mesma. Aquilo tudo que eu sou, a minha história. E é isso que me dá essa potência de olhar e dizer assim, olha, tá tudo diferente, não tenho trabalho, mas deixa eu ver o que dá para eu fazer aqui. E recomeçar. Mas isso só é possível se eu não tiver num personagem. Né? Exato, no falso self. Exato. Eu tenho que estar, o quê? Enraizada. Eu tenho que estar, assim, sabendo quem eu sou, de onde eu vim e toda a potencialidade que eu trago comigo para poder fazer essa mudança. Né? Isso é muito importante, Muito eu bom. acho. E Marta, me fala uma coisa. Em que momento nesse processo seu de imigração você se deu conta que você tinha mudado? Assim, que todo esse percurso, né, de morar na Eslovênia, agora você mora em Portugal. Em que momento você se deu conta? Você já percebeu essa mudança interna aqui na Europa ou foi por meio do retorno, quando você volta para o Brasil e tem contato com a sua cultura? Eu queria entender um pouquinho Essa isso. mudança. Quando Olha, que você percebeu? eu acho assim, essa questão da mudança é algo que eu acho que eu vejo essa mudança meio como uma mudança mesmo exterior. Eu acho assim, o que não mudou, eu não mudei tanto, né? Eu acho que o que mudaram foram as condições, né, em que eu estava vivendo. Então, claro, primeiro vem isso. Então, a Marta, que tinha uma profissão X, né, que tinha um status X, vai para outro país, se desloca e não está vivendo mais nas mesmas condições. O que vai acontecer? Primeiro é essa mudança do ambiente, né? E aí ela vai me transformando aos poucos, porque eu vou ter que me adaptar. Mas eu acho assim que não tem tantas mudanças profundas. Eu acho que as mudanças que eu tive foi também pela questão da idade, dos anos que vão passando, né? Porque se eu pensar assim, eu tô lá no Brasil, eu tava com 40 anos, né? E aí, 10 anos depois, eu não sou a mesma pessoa, também não Com seria no certeza. Brasil, né? Tudo que me transformou foi
essa experiência que eu fui vivendo, né? Então, foi vivendo um país que era muito frio, né? Com uma cultura diferente, mas assim, as pessoas são mais tímidas, mais retraídas. Então, assim, como é que eu tive que fazer uma pequena mudança, né? E isso é uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui, que essa inteligência né, intercultural. Assim, você tem que entender onde você está, né? Porque, assim, eu não posso me comunicar com aquelas pessoas na Eslovênia da mesma forma que eu me comunico com brasileiros, né? Você tem que entender os códigos, Os né? códigos daquele país. Então, assim, essa inteligência, né, perceber o local onde você está, também te facilita bastante. Mas eu diria assim, as minhas mudanças foram, claro, muitas pelo entorno, né? Eu acho que eu era uma na Eslovênia, e é interessante, eu sou outra Marta, né? Quando eu estou em Portugal. E também pela idade, né? Pelo tempo que vai passando, né? Foi interessante porque você tocou no assunto que eu ia te perguntar agora, da transição de carreira. Sim. Porque a gente percebe, né, Marta? Muitas mulheres, quando mudam de país, elas acabam se reinventando nesse outro país profissionalmente. Tanto porque por questões de validação de diploma, que às vezes não é fácil conseguir isso, ou mesmo essa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Então, muitas mulheres acabam mudando de atividade durante esse processo. E para você, como é que foi essa transição? Né? Você começou a falar que porque parece que antes você tinha outra atividade, antes de Sim. ser psicóloga, não Sim, era? Eu já tinha me formado em psicologia há muitos anos, mas eu Tá. trabalhei na mesma empresa, né, no mercado de luxo, viajando. E então eu estava nessa profissão que era diferente da psicologia. E aí, quando eu vou morar na Eslovênia, em princípio, eu tenho uma condição, né? E aí vai exatamente por isso que nada é tão universal quando a gente fala de imigração, porque a gente tem que analisar cada caso, né? Tem que ver a situação, né? Até quando a gente fala da palavra migrante, né? O que é migrante, né? Tem os chamados expatriados, tem os refugiados, né? Qual é a condição de imigração dessa pessoa? Exato. Né? Então, assim, a gente tem que levar isso tudo em consideração. No meu caso, eu fui para a Eslovênia e como eu tinha minha filha era muito pequenininha, meu marido trabalha no mar, ele está sempre viajando, para mim seria muito difícil trabalhar fora, né? Ter um trabalho, porque ela ficaria muito tempo sozinha, né? Eu já tenho um pai que fica 5 semanas fora e aí uma mãe que passasse o dia inteiro trabalhando, a gente achou melhor que eu ficasse em casa. Então eu comecei, eu falei, bom, agora eu posso me dedicar àquilo que eu sempre amei, que é a psicologia. E aí eu volto a estudar, né, a fazer cursos e tudo. A inserção no mercado também varia de acordo com cada país e com a tua formação, né? Então, por exemplo, é mais fácil ser psicólogo em Portugal do que na Eslovênia, tá? Ah, Por tá. quê? Né? E também tem aquilo, você vai trabalhar com o público local, eu teria que falar esloveno, né? E na psicologia Sim. teria que dominar muito bem esse idioma, com a psicanálise. Portugal já é mais fácil. Então, assim, eu tive esses desafios, mas o que eu decidi fazer? Eu continuei investindo, mesmo que eu não conseguisse ali naquele momento. Então, eu sabia que era um investimento em mim mesma, né? Então, eu vou continuar fazendo os meus cursos, a minha especialização, né? Eu acho que são um dos momentos mais desafiadores, né? Normalmente, o que a gente vê as mulheres que são muito afetadas, porque normalmente o homem vem empregado, vem já tem um negócio, né? E normalmente a mulher é que deixa, né, para trás a sua profissão, né? E por isso que eu acho que um plano migratório é importantíssimo. Você vai migrar? Então, vai migrar? Qual o plano? O que você sabe desse país que você está indo, né? Você já pensou na escola? Qual é o ambiente? Qual é a dimensão cultural desse país para o qual você está levando seus filhos, a sua família? E eu acho importante também, Marta, o casal, né, se alinhar nisso. Peraí, meu marido foi transferido, tá bom, mas o que eu vou fazer lá? Que essas coisas estejam muito bem conversadas antes, porque a gente percebe pessoas que chegam no país e ficam totalmente perdidas e, enfim, não sabe
nem o que fazer. Sim. E aí pode até se instalar um quadro depressivo por Sim. conta disso, desse não lugar, né? Claro, e um conflito também. E assim, é muito interessante, tem pesquisas, né, na psicologia intercultural, a importância da mulher, né? Porque assim, a mulher ela vai estar mais em casa, principalmente quando são expatriados, chamados expatriados, que são os que vêm para trabalhar especificamente em alguma empresa, Sim. né? O que acontece? Muitos expatriados, as empresas têm existe essa pesquisa, né? Elas têm um prejuízo econômico, porque às vezes elas fazem deslocamentos de um funcionário, de altos funcionários, a diretores de empresa, e depois tem que repatriar, ele tem que mandar de volta. Por quê? Porque a família não se adapta. Mas a mulher é muito importante. Por quê? Porque ela vai estar tomando conta desse ambiente. O homem sai e vai trabalhar. E aí a escola, os filhos, se os filhos não se adaptam, toda essa questão é muito peso para uma mulher, né? E a gente vai ver que tem mais outra questão aí, que é o seguinte, aí você falou naquilo, e ela não divide com ninguém, porque ela quer segurar tudo nas costas, né? Tá tudo difícil, as crianças não estão gostando, o marido ela não quer incomodar, porque está lá trabalhando, e ela tem que levar tudo nas costas. Mas também não tem uma coisa assim de não falar das coisas que estão dando errado, com a questão assim do sentimento de fracasso da imigração? Sim, exatamente isso. Ela não quer dividir isso, então ela continua levando tudo nas costas, né? Então, olha o peso que isso é para alguém. Então, assim, não tá bom, os filhos não... Mas eu não vou me incomodar o marido, né? Porque ele tá num trabalho maravilhoso, a família tá achando, nossa, que massa, você mora em Paris, você mora em Londres, assim. Mas, assim, as coisas não tão boas. Então, isso acontece por isso que é importante que a terapia que leva em consideração essa questão da migração. Ou seja, você tem que ter uma escuta sensível. Porque o que se vê há muito tempo? Por exemplo, uma mulher que vai com um diplomata ou com um diretor de uma empresa, ela vai migrar numa situação mais privilegiada. Ok. Mas, de repente, ela tinha um investimento enorme na vida dela. Ela era uma advogada, estava com seu trabalho, ela era uma psicóloga, tinha sua clínica, uma arquiteta. E ela migra, é muito legal, ela está morando lá, num lugar lindo. Mas isso à custa de um certo sacrifício, entendeu? Que é deixar para trás a vida dela e aquilo que ela pensou. E aí, o que as pessoas dizem assim? Você está reclamando? Está morando em Paris, está morando em Londres, né? Então, assim, é necessária essa escuta sensível a essa pessoa que traz essa questão, né? Porque ela também está em sofrimento, né? Com certeza. O custo, às vezes, é muito alto. Então, é isso que é importante, né, que você falou, que às vezes, né, começa a questão do casal, se alinhar, né? E eu acho que esse sofrimento é de um tipo, num nível, por isso que a gente fala de diferentes tipos de imigrantes, e aí a gente vai ver um outro que me preocupa bastante, porque eu trabalhei com violência doméstica na Eslovênia, né? Que é a questão do imigrante de baixa renda, as mulheres de baixa renda, que vão normalmente com esses homens estrangeiros, e o que acontece? Elas ficam muitas vezes refém desses homens. Por quê? Porque, assim, a mulher chega num país, né? Você vai para a Sérvia, você vai morar, sei lá, num lugar assim que realmente não tem uma comunidade brasileira grande, que nem aqui, né? Você não tem, às vezes, coisas traduzidas para o inglês, né? Nossa, não, você lê tudo em português, né? Então, você não consegue, só lê português, você não fala inglês. Como é que você consegue entender os seus direitos se algo acontece, né? Você não tem dinheiro, você não tem uma profissão, né? Então, a primeira coisa que eu diria para a mulherada, migrou, você vai com trabalho. exatamente. Você faça um plano migratório e você tem que ser uma pessoa independente nesse lugar. Quando eu estava na Eslovênia, nós criamos, eu junto com a Embaixada do Brasil, na época era o embaixador Renato Mosca, e nós fizemos um trabalho que eu representava o grupo Mulheres do Brasil lá. Nós fizemos a primeira cartilha sobre violência doméstica em português. Porque a gente tinha essa preocupação, eu via mulheres que sofrem violência doméstica. Se você é local, já é difícil, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Você vai lá procurar seus direitos, o que eu faço, né? Guarda de filhos, isso tudo. E quando você não fala, e não tem tradução do esloveno, não dá para entender mais ou menos, não é italiano, A né? acessibilidade, né, dessas mulheres. Entende? Elas ficam extremamente vulneráveis. A gente fez essa cartilha, né,
Então, ali tinha todos os direitos que as mulheres tinham, o que fazer, os contatos, né? Essas ONGs, né? Que lidam com violência doméstica. Isso é muito importante. Eu acho que isso uma questão muito relevante para as mulheres que vão migrar. Você consegue viver lá sozinha? Você vai sobreviver? Você tem um Viu, plano? mulheres? Tem um plano? Ouçam aqui a Marta, nossa psicóloga intercultural, psicanalista, que tem muita experiência. Mas, Marta, você migrou com a sua família, com o seu marido, e tem uma filha adolescente, e agora estão aqui em Portugal, né? Como é criar um filho adolescente em outro país e ainda ter essa interculturalidade entre os pais, né? Tem você que é brasileira, ele é esloveno e vocês estão em outro país. Como é criar um filho nesse cenário multicultural? Bom, eu vou falar da minha experiência, Tá, né? Assim, porque cada família também vai escolher um trajeto, como é que quer vivenciar isso, né? tá Então, bom. por exemplo, nós, quando a Nina nasceu, nós morávamos no Brasil, né? Então, ela ficou lá, ela tinha 2 anos e meio quando nós migramos para a Eslovênia. E assim, a gente desde o começo se alinhou, por exemplo, com relação ao idioma, a língua que nós falaríamos. E qual para mim era muito importante que a Nina, ela estava no Brasil, ela iria já falar português, né? Mas eu achava importante que ela tivesse contato com a família eslovena, né? E o meu marido também. Então ele só fala esloveno com a Nina desde pequena. Ai, que graça. E eu só falava português. Bom, então ela cresceu aprendendo esloveno e português. Aí nós migramos para o Brasil, para a Eslovênia, e aí você muda o cenário, né? Porque o ambiente onde a criança está inserida sempre vai ser o idioma mais forte, né? Porque é da cultura, dos amigos, da escola. Então, ela trocou do português, né? Ela não falava ainda, né? Mas ela escutava, tinha 2 anos e meio. E aí ela foi educada em esloveno, né? E aí o que aconteceu? Era muito esloveno, né? Esloveno da avó, esloveno da tia, esloveno da cultura, de tudo. E eu continuei falando português com ela. Certo. E teve uma coisa muito interessante que eu sempre falo, né, para as mães que migram, tá? É que você mantenha realmente o idioma, né, do seu país, né? Eu vou falar do Brasil, que eu sou brasileira, mas é muito importante para essa comunicação com a família. E a gente também tem essa coisa, né, de migrar e falar assim: ah, não, agora eu tô na França, meu filho só vai falar francês, só vai falar inglês. Gente, Brasil, sabe, 220 milhões, uma língua importantíssima, né? Exato. Inglês, espanhol, português. E aí teve um acontecimento muito interessante. Um dia eu chego, quando a Nina era pequenininha, eu chego numa pracinha e escuto umas crianças cantando Garota de Ipanema, né? Ai, e eu falei assim, que graça. Um grupo de brasileirinhos, né? E eu me aproximo, e o pai estava lá, e eu falo com ele em português, ele não responde, aí ele falou em inglês comigo. Bom, ele me disse o seguinte: não, eu não sou brasileiro, não conheço ninguém do Brasil, eu sou esloveno. Só que eu sou professor de música e eu sou apaixonado pela música brasileira. Então, desde que meus filhos nasceram, eu coloco música. As crianças cantavam Leozinho, do Caetano Veloso, cantavam todas as músicas em português. Elas não falavam português, mas elas cantavam em português. Olha, que lindo. Né? Então, olha, a valorização da nossa cultura por uma outra pessoa de uma cultura tão distante. E aí eu descubro, né, porque eu fui presidente do Conselho de Cidadãos Brasileiros na Eslovênia, eu descubro que na comunidade, que é uma comunidade pequena, as mães não ensinavam português. E eu falo, como, gente? Porque lá a Eslovênia tem 2,5 milhões de habitantes, nós temos 220 milhões. Assim, a criança vai aprender de esloveno e não vai aprender português, e aí eu faço a primeira escola de português, né? O projeto Sementeira, que é o português como língua de herança, né? E depois a mala de herança, que era uma biblioteca itinerante para as crianças aprenderem. Ai, que projeto lindo! Sim, muito importante para a gente mandar, porque as pessoas falam, mas aí o português é o quê, né? O português aí é a língua de herança, porque é herdado de um dos pais. Então, a minha filha, o idioma nativo dela passa a ser o esloveno, porque é onde ela está inserida nessa cultura. Então, mas agora que ela mora aqui em Portugal, o que você sente da sua filha? Onde que ela se sente pertencente? Assim, tem um idioma que você percebe que ela pertence mais? Ou o local? Como que é essa adaptação da Nina aqui?
Bom, aí a Nina agora ela vai para um terceiro lugar, né? Porque ela nasceu no Brasil, Olha que foi interessante. criada na Eslovênia e aí agora ela vem para Portugal, né? Tudo bem que Portugal ainda está um pouquinho mais próximo porque a gente fala português e tudo, né? Mas, Sim. sei lá, se ela fosse para o Japão. É aí o que se falam de third culture kids, né? A terceira cultura, né? Eu acho isso interessante. A Nina passou por muitas fases, porque ela era muito bebê, depois ela pega ali de bebê até os 10 anos. Quando ela chegou aqui, ela teve 10 anos, então agora é adolescência. Como é isso? Cada fase é diferente, né? Eu acho que o maior desafio é agora aqui, porque quando ela tinha 2 anos e meio, claro, ela chegou lá, não deu para perceber tanto, né? Mas quando ela chega aqui aos 10 anos, né, ela deixou os amigos para trás, né? Os amigos da Eslovênia, que ela já tinha desde os 6 anos, quer dizer, ela fez de 6 aos 10, né, a escola lá, então tinha os amiguinhos, né? Eles estão sempre todos os anos juntos. Foi difícil para ela, foi um desafio, né? Nós conversamos quando a gente decidiu mudar e ela aceitou, né? Agora, no dia a dia, também é aquilo que eu digo, depende de muitos fatores, né? Depende de qual cultura você está inserido. Então, a gente pensa até que tem uma coisa muito interessante, né? Que nas minhas pesquisas eu vejo, a gente sempre vai pensar assim, mas vou para Portugal que está muito próximo, né? Poxa, sei lá, meus avós eram portugueses, Brasil, Portugal. Mas os desafios são muito, muito grandes em Portugal. A gente acha que a gente está mais próximo, mas não é tão assim. Não é. É totalmente diferente a cultura. Exatamente. Então, a pessoa não pode pensar porque é Portugal, né? Bom, você tem sol, tem mais sol do que está na Eslovênia. Ok, isso é uma questão. Mas fala português. Mas a gente tem a questão do preconceito linguístico em Portugal. Então, eu ia até te perguntar isso. Na escola, o que você sente que pega mais? A questão do idioma, choque cultural, pertencimento, bullying, adaptação social? O que você acha que pega mais? Eu acho assim, tem um conjunto de coisas, né? Então, tem a minha experiência com a minha filha, que vai ser uma, e eu tenho os relatos dos filhos dos meus pacientes, né? Que são diferentes. Por quê? Porque, por exemplo, a Nina é uma menina que ela cresceu na Eslovênia, então ela não é vista como uma brasileira, digamos assim, completamente, né? Só que ela fala português do Brasil, né? Então, há todo um conflito, mas você é eslovena, você é brasileira, né? E o que ela me disse, né? Uma vez eu estava no carro com ela e pela primeira vez eu vi ela responder, eu vi que as amiguinhas estavam falando com ela e ela só fazia assim com a cabeça, eu disse, o que a Nina tá falando? E aí, de repente, ela responde em português de Portugal, com um acento, né, português. E eu disse assim, aí eu fiquei um pouquinho assim, né? Aí eu perguntei para ela, Nina, mas Nina, como assim? Você fala português de Portugal, assim, se adaptou? Ela disse sim. E eu falei, desde quando? Ela falou, desde que eu cheguei, né? Nós moramos 1 ano em Lisboa, ali no Parque das Nações. E aí ela disse para mim, naquele primeira escola, você já falava assim? Ela disse sim. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu olhei e vi as outras crianças brasileiras, elas sofriam uma espécie de bullying, né? Tinha aquela coisa de imitar o sotaque e tudo. E aí eu aprendi que eu tinha que rapidamente falar como eles. Então ela vai e adapta e fala português de Portugal. Mas isso só na escola? Só na escola. Comigo ela fala assim, português. Meu marido português também aprendeu português e ele fala português, né, do Brasil. Inclusive, você está fazendo o mestrado em Relações Interculturais e eu queria entender um pouquinho da sua tese. Sim, então, isso é um assunto, claro, que é muito caro para mim, né? Porque eu vejo isso no consultório, eu tenho os relatos da minha filha, né? Então, eu queria entender exatamente se existe, né? E como é que é visto o português brasileiro nas escolas. A gente sabe, tem livros sobre isso, tem entrevistas, né? Mas eu acho que isso ainda não é tão relevante, as pessoas não falam tanto, porque não existe um estudo acadêmico sobre isso. Como é que funciona, né? Como é que se estrutura essa questão das crianças nas instituições, escolas, eu estou falando, que falam português, né, do Brasil. Isso é relevante porque se a gente vai olhar os dados hoje, existem mais de 100 mil estudantes estrangeiros, né, em Portugal, e 50% deles são brasileiros. A gente está falando de 50 mil pessoas estudando aqui, né? Então, assim, preconceito linguístico é uma questão, né? Eu acho que é uma questão relevante.
Aí, o que é... eu, como psicóloga, qual é o meu interesse, né? Eu tenho relatos de crianças que se tornaram mais tímidas, né? Porque não querem mais, né? Você tá com medo. Vamos pensar, é mais ou menos assim, gente. Sabe quando você fez o cursinho de inglês e aí você já aprendeu e aí chega um amigo assim, vou te apresentar o fulano que fala inglês, fala aí. Fala aí. Você vai falar igual que se fosse um amiguinho brasileiro e você fica com aquela... Assim, não, olha, não quero falar, não. Não, vai lá falar com ele. Não vou falar. Por quê? Porque intimida, né? Intimida. Então, a criança fica mais retraída, isso pode afetar o desempenho escolar dela, né? Eu não estou defendendo aqui uma aceitação pela academia, no sentido assim, do português brasileiro em provas, em testes. A gente sabe que esse é o idioma deles, né? E eu acho que a gente também tem que sempre olhar com respeito à cultura local. Certo. Isso é uma outra questão, né? Então, assim, se o português vai dormir às 10 horas e não tem festa... Se eu estou nessa cultura, né, estou dando um exemplo assim fictício, que isso é mais na Suíça, né, que não pode fazer mil... Assim, eu não posso chegar e dizer, isso é uma bobagem, que besteira, porque no Brasil a gente faz festa. Não, você tá no país deles, então tem você que respeitar. Tem que respeitar, né? Sim. Mas eu acho que há questões que a gente pode trabalhar para que sejam melhoradas. Mas né? eu acho que, pelo menos a minha experiência aqui como pessoa, como mulher, como psicanalista, enfim, como mãe, é de que o colonialismo ainda é muito forte. Então, existe um sentimento de superioridade da cultura portuguesa, do português de Portugal, em relação ao português do Brasil. E isso é uma grande bobagem, né? Até porque existe também uma certa ignorância do que é o Brasil, do tamanho do nosso país, da riqueza da cultura brasileira. Então, eu acho que essa questão colonial, né, colonialista, deveria ser trabalhada na educação. Sim, desde sempre. Talvez essas outras questões de bullying, preconceito linguístico, seriam mais amenizadas. Sim. A questão decolonial, né, descolonizar, assim, é muito importante. E a gente vai falar aqui de novo de quê? De relação de poder. Né? Isso então, mesmo. por isso que eu digo, todas as relações elas são permeadas por essa questão que é a questão do poder. E aí você vai ver, não é só com o Brasil, né? A gente tem existe essa questão com as ex-colônias africanas, né? Também existe, sim, existe também com relação à França com suas ex-colônias, né? Tem também, assim. Então, assim, todos os países que foram países colonizadores terão algumas questões com as suas ex-colônias, né? Então, o que a gente tem que fazer é a gente entender, né? Essa questão do poder, porque assim, vamos lá, quando a gente fala dessa questão de colonizar o pensamento, todas essas questões, né, e a gente vai entender também que é uma questão de poder e é uma questão de se sentir ameaçado, né? Sim. Né? Porque o que acontece? Exatamente. Portugal tem 10 milhões, em torno de 10 milhões, o Brasil tem em torno de 220 milhões, né, de habitantes. Existe como se fosse uma invasão da cultura deles, né? Existem muitos brasileiros aqui, né? Eles começam a ver na televisão, nas rádios filhos que falam português. É claro que há um entendimento disso. Então, essa reação também, né? Eu acho que essa é uma função nossa, né? Também dos cientistas sociais, o pessoal que estuda sociologia e tal, sociólogos, de entender, mas por quê? Né? Por que há isso, né? Você sai daqui, por exemplo, se você fala português na Eslovênia, né, o brasileiro lá, ele é super, assim, admirado. Eu fui muito bem acolhida na Eslovênia, no sentido, assim, que é exótico, que é legal, que é interessante. É exótico. Porque assim, meu Deus, Rio de Janeiro, sol, aquela coisa, né? Eles têm toda uma coisa. Mas, assim, realmente não há um preconceito, né? Não. Por quê? Porque eles não se sentem ameaçados, né? Porque eles não se sentem ameaçados. Pensa, nós tínhamos... a gente tinha 150 brasileiros. Agora, eles não são preconceituosos,
talvez sejam com outras Com nacionalidades. outras nacionalidades. Que estejam ali ao redor e tudo. Eles têm as questões deles. Então, cada país vai ter, assim, como a França tem lá com... Muito bem né, colocado. com outras nacionalidades. A Itália, né? Qual é a cara desse imigrante, né? E ele vai ser o alvo, né? Então, assim... mas a gente tem que buscar isso, é entender, né? Assim, não só julgar, mas entender, né? O que desencadeia isso? O que essa raiva que volta para o seu país e tudo? Essa pessoa está se sentindo ameaçada, a cultura está sentindo, eu estou perdendo lugar na minha própria casa, né? Então a gente tem que entender e tem que trabalhar para achar um meio do caminho, né? Sim, Né? para ter uma boa convivência. Para uma boa convivência. Agora, Marta, explica aqui um pouquinho para gente, para quem está ouvindo a gente, como que se define a psicologia intercultural? Porque isso é mais comum entre nós cis, né? Mas uma pessoa leiga que muitas vezes nem sabe que existe esse campo da psicologia. Explica um pouquinho para gente. Bom, isso, na verdade, assim, as pessoas já ouviam mais falar da cross-cultural psychology, né? Tinha isso, né? A psicologia intercultural, ela vai estudar o comportamento humano nas diversas culturas, né? Tanto seja uma cultura universal como, assim, local. E o que a gente estuda? Todos esses fenômenos, né? E a repercussão, assim, psíquica disso. Então, o que a gente estuda, né? No meu mestrado, a gente vai... passa por muitos, assim, eu vou estudar direitos humanos, aí eu vou estudar, eu estudo preconceito, né, sexismo, racismo. Ai, que legal. Né, assim, tudo aquilo, e qual é a repercussão? Como é que isso... como é que essas diferentes culturas, elas interagem, né? Como é que certas culturas locais também... e como é que é a interação, né, intercultural entre elas, né? Então, por exemplo, da nossa área entender a relação da questão, né, os portugueses com os brasileiros, né? O preconceito que existe ou não, né? Quando existe racismo, a relação, né? Mulheres e homens, né? Sexismo. Então, assim, as questões de gênero. Muito interessante. Só que aqui o foco também é cultural, né? Nas diferentes... Como é que a cultura impacta nisso? Tá. Né? Assim, digamos, o destaque seria, né? Exatamente. Iluminar as culturas. Exatamente. Pegar, né? Como que isso repercute. Como é que sei lá, um brasileiro... com relação ao sexismo, como é que o francês se comporta com a relação às questões do LGBTQI+. São as interações, né? Que você tem aqui o intercultural, que é entre culturas, e a psicologia, né? Estuda a psique, né? Então, essas relações entre eles. Agora, eu queria a sua opinião, né? Considerando que praticamente a gente vive num mundo globalizado, né? Esse mix de culturas. Será que, de alguma forma, todos nós não somos sujeitos interculturais? Bom, o que você acha sobre sim, isso? eu acho que sim. Eu acho que até mesmo antes da gente sair do nosso país, a gente já é, né? Já é, né? Porque pensa no Brasil, que é um país continente, praticamente, né? 220 milhões. Você vai lá, uma costa de 8.511 quilômetros de costa. Você pega sei lá, um gaúcho, né? Lá do interior, lá, que tem uma descendência alemã, né? Italiana. E você compara ele com alguém lá da Amazônia ou com a Bahia, por exemplo, né? Algum baiano, assim, já é muita diferença cultural, né? Dentro de um próprio país. Então, assim, total. Claro que somos, porque o que é definição a definição de cultura, a gente sempre pensa em algo maior, como cultura, algo do país, certo? Mas será que eu posso realmente definir absolutamente a cultura do Brasil, assim, especificamente dizer o Brasil é assim? Não, eu teria que pegar todas as regiões do Brasil para criar algo e dizer assim, né? O Brasil se expressa assim culturalmente, né? O Brasil não é representado especificamente por algo. Então, você vai ter diversidade de religião,
de vestimenta, de música, Sotaques. né? Praticamente, às vezes, uma outra língua, né? Então, assim, vocabulário. a gente já nós somos seres, e a gente sabe que os movimentos migratórios aumentarão cada vez mais. Infelizmente, Sim. devido a todas essas guerras, né? Cada vez mais a gente sabe que há um deslocamento das pessoas, né? Crise econômica, exatamente. crise climática. Exatamente. Então, esse entendimento, né, da cultura do outro, esse olhar que também tem que ser generoso para o outro, porque a gente não pode só se colocar numa posição de tipo assim, eu sou super discriminado, porque é tudo ruim. Tá, mas vamos lá. Onde que você tá? Dá uma olhada em volta. Você é brasileiro, você tá onde? Você tá no Japão? Então, eu tenho que também entender a cultura onde eu estou inserida. E aí eu tenho que fazer uma mediação. Isso é inteligência cultural. Eu tenho que mediar. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou, mas eu também tenho que compreender aquele lugar, aquela cultura na qual estou me inserindo, né? Nesse momento. E além da cultura do país, ou melhor dizendo, da região da sua origem, tem a cultura familiar, né, Marta? Exatamente. Isso que eu dizia, de cultura ser uma coisa que abrange muitas coisas, muitas questões, né? Então, mesmo dentro de um país e mesmo quando você casa, né? Sei lá, os dois eram de São Paulo, os dois eram do Rio de Janeiro, mas vem cá, a cultura da sua família é completamente diferente. Sei lá, pode ser religião diferente, a forma como você foi criado. Você já vai encontrar conflito aí, né? Então, eu acho que nossa função é, sim, entender, né? Essa complexidade, né? E tentar esclarecer isso para as pessoas, para que elas possam ter uma visão assim mais generosa consigo e com os outros também, né? Para que seja possível essa via de entendimento, né? E me fala uma última coisa. Aqui tá uma delícia falar com você, mas a gente precisa ir encerrando. Depois de todas essas travessias, todas essas mudanças internas, externas, onde você sente que é sua casa? Olha, essa é uma pergunta difícil. Inclusive, eu fiz essa pergunta até para minha filha. Eu acho que ela me deu a melhor resposta, né? Ela falou assim: a minha casa é onde eu tô com vocês. Então, Ai, assim, que fofa. Ela falou: mas se você quiser mudar de novo, tudo bem. Ai, que linda. Ela disse: mas assim, casa é onde eu vou, você. Porque ela tem um coelhinho. Eu, você e o Pop, o nosso coelho. O Pop! Ela disse: onde nós estivermos, ali é no meu lar. A gente junta, tu leva as minhas coisinhas, então onde nós estivermos é o lar, né? Para mim, eu acho que o lugar é isso. Para mim, exatamente, eu concordo com ela e eu sinto isso também, né? Eu acho que sempre tem aquele lugar que vai sempre te marcar. Eu sempre fico muito emocionada quando eu volto para o Rio de Janeiro, né? Eu sempre, né? A praia, os lugares que eu vivi, assim. Mas o meu lugar é onde eu chego e eu tenho as minhas coisas, os meus livros, onde está minha família, né? Onde eu consigo criar uma ligação, né, com a minha história. E a minha história está nas pessoas que estão me acompanhando, meu marido, minha filha. Os vínculos. Os vínculos, né? Eu trago isso tudo, eu trago todas essas histórias em mim. Eu também escrevo, né? Adoro escrever, escrevo poesias e tal. Então, eu carrego essas pessoas comigo, né? Então, eu monto o meu lar, né? Se amanhã eu for para a Itália, né? Tô com a minha filha, tô com meu marido, eu vou montando. E assim, o primeiro lar é esse que você habita dentro, né? Esse que está dentro de você, né? São suas memórias. Por isso que eu acho importante, isso que a gente falou antes, da questão das raízes, né? Nós somos raízes em movimentos, então, em movimento. Então, assim, bonita essa metáfora. Onde eu vou, eu tô sempre aqui comigo, né? E todo mundo que passou pela minha vida tá junto comigo aqui também, né? Ai, que legal. Nossa, que delícia falar com você. E para mim, assim, depois dessa conversa, acho que vai ficando até mais claro que a nossa identidade não é fixa, né? Ela está sempre em movimento de acordo com as mudanças que a gente vai passando pela vida e com muito mais razão quem passa por uma imigração. No caso, você duas, né? Sim, 2 imigrações. Certeza, então, com certeza. Que bom que casa não é só um lugar. Não, né? não é o que um espaço talvez interno. Um espaço interno que você precisa criar, né? Que a gente
cria e que você leva com você, independente do espaço físico. E aí você pode Bacana recriar isso. esse lar em vários lugares, né? Porque a gente tá falando só da geografia, né? Em Exato. alguns lugares talvez não seja possível, às vezes é muito difícil, os desafios são muito grandes, Sim. mas em outros talvez seja mais fácil. Isso já é uma outra questão. Mas o que eu diria assim que é muito importante é as pessoas que vão migrar assim façam um plano migratório, né? É, Entendam para onde você vai, o que você quer, né? É, eu acho que se é mulher, a questão da carreira, você tem um plano, você vai migrar, você vai trabalhar onde, você já pensou em alguma coisa, já fez uma pesquisa para ver, né? Dá para eu, né? Essa coisa do diploma, eu posso validar meu uhum. diploma, fazer E para quem equivalência. tem filhos, o que que você falaria? Eu acho que uma conversa com os filhos é muito importante, né, para saber da Uhum, disposição deles, né, uhum, de irem para esse lugar novo. Eu acho que você pode começar a preparar as crianças contando histórias, livros, explicando o que vai acontecer lá. Não dá para ser tudo, né? claro, não Mas dá para assim, saber. eu posso dizer que, no geral, as crianças se adaptam, né? Numa primeira mudança, assim, claro que há crianças que não, e depende muito do país para o qual você vá, né, da história. Mas assim, é, também da idade, A né? A idade. idade, né? Vai depender também muito da idade. Eu acho que o mais difícil é mais tarde, quando há muitas mudanças, né? Vai de um país para o outro, Para né? Que aí a criança ela não consegue mais ter realmente, por exemplo, a Nina não tem um lugar que ela diz assim, esse é o meu lugar. Ela não tem, ela diz, então, o lar onde eu tô com vocês, né? Uhum. Então, aí a gente vai ver, né, nesse adolescente de 17, 18 anos que mudou muitas vezes, né, algumas questões, né, ele também não fala muito, né, porque ele se sente também um privilegiado. Pô, estou morando em Londres, fui para Paris, agora estou em Sydney, não vou falar que eu tô reclamar. Todo mundo acha que a minha vida é um É, sonho, mas é. ele teve que deixar para trás. Toda hora começa, né, tem uns amigos, daqui a pouco já vai para outro lugar. Né? Então, assim, fazer um trabalho, né, terapêutico com esse adolescente é interessante. Ele tem um espaço para ele poder falar sobre isso. Muitas, só complementando o que você falou, muitas pessoas vivenciam isso, essa mudança, né, em curto espaço de tempo, como rupturas mesmo. Exato, E isso exatamente. pode ser bem preocupante. Exatamente. Então, e tem isso aqui de não poder falar que é o mais difícil, né? E às vezes até dentro Uhum. da família, você está reclamando de quê? Nossa, você tem as melhores escolas, você estuda Exato, escola internacional, tá, mas tem um custo emocional também, deixar para trás, né? claro. Às vezes, né, nessa idade começam a ter um namorico ali, estão namorando, aí deixa namorar e vai para outro lugar. Então, assim, essas questões todas são muito importantes, assim, ter um acompanhamento terapêutico, né? Ter um espaço Tá. para poder falar, Falar. e isso é algo muito importante. Você quer dar algum recadinho antes da gente encerrar Ah, aqui para o nosso público que está ouvindo você? bom, primeiro, Que... obrigada, né? Por me ceder esse espaço para falar tanto, assim. Imagina, Poderia uma ficar aqui delícia! muito Eu mais também tempo. ficaria horas aqui Acho que a com gente sempre tem você. muito para conversar, né, Carol? É Então, assim, é muito verdade. bacana. Esse é um tema para mim que me é caro, assim, importante. A questão da migração, pela minha própria história, Claro. né, pela minha vivência, que não foi fácil, né? Então, todo mundo pensa, Uhum, então ela está ali dando uma entrevista e falando, né, a partir de um lugar, assim, muito, talvez, agora privilegiado. Não, mas continua sendo sempre uma luta, né? é um Com trabalho psíquico psíquico, permanente, né? né? Então, assim, tem Exato. todas as adaptações, né? Uhum, Necessárias que eu tive que fazer, né? Morar num país tão diferente, agora Portugal, né? Agora 5 anos Portugal, a família, todas as questões. Então, assim, eu também enfrento todas essas questões e é por isso que eu trabalho muito também na minha própria terapia, né? Eu estudo sobre isso, né? E é a partir desse lugar também que eu tenho um entendimento que eu posso falar, assim, né? Então, eu acho que a teoria é bacana, mas essa experiência que eu tive também me trouxe, me enriqueceu bastante para poder falar de um lugar que é sem dúvida. realmente que não é só de informação, né? É de conhecimento, né? Que E informação de não é vivência, né, conhecimento. Marta? É, Porque uma coisa é você estudar a psicologia intercultural, outra coisa é você estudar, mas também partindo da sua experiência pessoal e exato. poder linkar
As duas coisas. Isso é muito rico. E, como você falou, né? Da escuta afinada. A escuta é uma escuta sensível, né? Culturalmente sensível para essas questões das migrações. Agora, para quem vai migrar, eu diria assim, faça um plano migratório, né? A psicologia cultural trabalha com isso, a gente pode fazer um plano juntos, assim, né? Entender para onde você vai, quais são os seus objetivos, até talvez, porque nesse momento de decisão, às vezes, não está muito claro, e você vai esclarecendo isso tudo, né? Mulheres, atenção na questão financeira, na questão do trabalho, né? De como que você vai viver nesse país novo, né? O que você decidiu? Você vai ficar em casa, tá tudo certo, maravilhoso, mas se não, o que você já pensou sobre isso? Já fez um plano? E para as que já chegaram e passaram por todo, e que às vezes está desanimada, né? Porque às vezes a gente desanima. Raízes, volta para as raízes, dá uma olhada em quem você é, olha lá para dentro. E procure uma profissional, né? Claro, procure uma profissional, porque depois do medo vem o mundo. Ai, que lindo! Clarice Lispector. Que lindo! Marta, obrigada por você ter aceitado esse desafio aqui. Foi muito por bom. Fazer parte desse projeto, não só hoje aqui no nosso podcast, mas participando também dos nossos encontros e com a sua presença sempre tão marcante, tão especial e, enfim, você sabe o tanto que eu sou sua fã. Admiro o seu trabalho. É mútuo, Então, gente, obrigada por nos acompanharem. Quem tiver interesse em saber mais sobre o trabalho da Marta, mais sobre a Marta, podem segui-la no Instagram, no @martaberglespsi. É isso? Isso. Acertei? O Marta Bergles é fácil de achar. É verdade, é um sobrenome diferente. É isso. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Carol.